nome é José de Ribamar Ferreira. Como todo maranhense, eu sou Ribamar, né? Porque tem um santo lá na ilha de São Luís, tem um santo chamado São José do Ribamar. E o pessoal da cidade é muito devoto desse santo e tal. E esse santo, a festa desse santo é setembro, mais ou menos. Não é no dia exato que eu nasci, mas é na proximidade. Eu nasci em 10 de setembro. Então é por isso que aí minha mãe botou, meus pais puseram meu nome de José de Ribamar. Quando eu comecei a escrever, a fazer poemas e tal, e publicar lá no Maranhão, eu assinava Ribamar Ferreira. E tinha lá, como todo mundo é Ribamar, tinha uma porção de poetas. Um era Ribamar Pereira, outro era Ribamar da Costa, outro era Ribamar da Silva, outro era Ribamar... Então, bom, aí um dia saiu um poema do Ribamar Pereira sobre as monjas. Eu era um rebelde, aí jamais escreveria um poema sobre as monjas. Aí quando saiu aquele poema com meu nome, trocaram o nome, eu saí Ribamar Pereira, saí Ribamar Ferreira. Eu fiquei furioso, me considerei ofendido. Eu era locutor da Rádio Timbira na época. Aí naquela época a gente fazia, eu queria. Aí eu dei uma nota na rádio, dizendo que aquele poema não era meu, que era do outro cara, e que a partir daquele dia eu ia mudar de nome. Eu falei na nota. E mudei de nome naquele dia. Minha mãe se chama Alzira Ribeiro Goulart. Quer dizer, e depois ela ficou Ferreira. Então tinha o Goulart no nome dela. Então eu peguei esse Goulart, que é o Goulart francês, deformei, botei G-U-L-L-A-R, para evitar qualquer confusão posterior. Aí ficou Ferreira Goulart. José de Ribamar Ferreira, poeta maranhense de São Luís, nasce em 10 de setembro de 1930. Da vida faz de tudo um muito. Locutor, jornalista, ativista político e comunista de carteirinha. É preso e perseguido pela ditadura militar. Exilado, vive em Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires. Nilton Ferreira e Alzira Goulart tiveram 11 filhos. O quarto é Ferreira Goulart, apelidado de Periquito pelos amigos de infância. Lá na minha terra eu era pivete de rua. Era uma trinca, eu, Esmagado e o Espírito da Garagem da Bosta. Nós éramos três, roubando copo de botequim, jogando pedra na casa dos outros. Garoto, como eu era, criado na ilha de São Luís, solto, pegando passarinho, arrastando camarão, moleque de rua, tomando banho na prainha, no cais e tal, andando de canoa com o meu irmão. Quer dizer, na hora que acabou essa festa, né, você vira adulto, aí a responsabilidade, vai ter que trabalhar, vai ter que ganhar a vida. Eu comecei em escola pública, depois passei por um colégio muito bom lá no Maranhão, Colégio São Luís de Gonzaga, onde eu fiz o primário e o curso primário, né? Foi lá nessa escola. E depois eu fiz exame de admissão para o Ateneu Teixeira Mendes, que era um colégio excelente, mas aí eu não pude continuar estudando lá, porque aí meu pai entrou em parafuso lá, não pôde continuar pagando o colégio, aí eu fui para a Escola Técnica de São Luís, que era gratuita, que era uma escola para formar profissionais. Aí lá tinha curso de alfaiataria, marcenaria, sapataria, funilaria. E todos os alunos iam, durante cada período, ia para uma oficina dessa. Eu aprendi na sapataria, na marcenaria, na alfaiataria. Não aprendi nada, porque meu objetivo não era esse. Mas se eu quiser, eu faço uma meia sola no seu sapato aí. Rádio Timbira do Maranhão, transmitido por uma antena de 1.490 quilociclos, onda de 201,3 metros. Sei de qual até hoje, sei? Não, era do Estado, governo do Estado. Era a única rádio que havia. Depois surgiram outras rádios, mas a única rádio que havia na época era essa, que era do governo do Estado. Depois eu virei jornalista.
Naquela época que não era preciso ter diploma de jornalista, né? Porque se fosse ter diploma eu não ia virar jornalista, não. Nós somos do tempo do registro. Do tempo do registro. Então eu lá em São Luís, com esse negócio de fazer poema, publicar e tal, locutor de rádio, aí eu comecei o Neiva Moreira tinha um jornal lá, né? Era um jornal que ele era ligado ao Adhemar de Barros, né? Partido Progressista, não é isso? PSP. Então tinha lá um jornal e ele me convidou uma vez para fazer umas reportagens, porque eu me meti numa confusão lá. Eu não era política, não queria saber de política, não. Mas na época, em 50, houve a campanha para a eleição de presidente da República e o Getúlio terminou ganhando, não é isso? E o Adhemar de Barros fez a campanha do Getúlio. E ele foi lá em São Luís do Maranhão. Indicou o candidato a vice. Pois é, ele foi lá fazer a campanha no Maranhão, que era o denista, o governo de lá. Quando ele chegou para fazer a campanha lá, o que aconteceu? Primeiro que proibiram dele fazer na Praça João Lisboa, que é a praça central da cidade, onde se fazia todo o comício. Proibiram, fecharam a praça. Puseram polícia na praça, não podia mais. E ele teve que fazer numa outra praça menor. Quando eles estavam fazendo, desligaram a energia elétrica e o alto-falante não se ouvia os discursos. Coisa democrática, né? Tudo bem. Aí, e eu estou lá, não estou me metendo naquilo. Eu cheguei lá, olhei, desligaram a luz, nego revoltado. Eu falei, aqui dentro da minha cabeça, sem ter nada a ver com aquilo, né? Eu falei, pô, isso é uma esculhambação, uma escrotidão, né? Não gostei daquilo, né? Com o meu espírito democrático, eu não gostei daquilo. Tudo bem, eu era locutor da rádio, fui para a rádio com meu pai numa caminhonete, num bonde. Quando nós chegamos na Praça de João Lisboa, o que tinha acontecido? Já era de noite. O comício tinha terminado, eles tinham ido para o Hotel Central, que ficava próximo à Praça de João Lisboa, fizeram lá um banquete, jantar e tal, e onde estava hospedado o Adhemar de Barros ia ficar lá. E a massa, depois que terminou o jantar, veio caminhando na direção da Praça João Lisboa, que estava cercada de polícia. Quer dizer, o pessoal ia tirar fora, né? Não fez o comício, mas ia invadir a praça. E tanto fazia invadir, não ia, qual é o problema? Quando eles entraram na praça, tinha um grupo de policiais escondido numa esquina, saiu atirando e mataram, feriram várias pessoas e mataram um cara. Eu, no momento que chegava, houve o tiroteio e me joguei no chão com meu pai. Quando terminou o tiroteio, tinha um cara morto lá, que era um operário, o cara tinha morrido. Bom, no dia seguinte eu vou para a rádio. Aí chega lá, tinha uma nota do governador. O governador informa que nos incidentes de ontem à noite, os comunistas mataram o operário e tal. Eu li aquela nota, botei do lado. O Sabonete Regina é uma maravilha, Sabonete Regina. Vamos ouvir agora a música e tal. Não li a nota. Aí daqui a pouco veio o diretor, o rapaz da secretária da rádio. Anota, lê a nota. Falei. Royal Brial, o perfume que deixa saudade, não li a nota. Aí daqui a pouco veio o diretor da rádio. Ô Ferreira, anota aí, cara, você não vai ler a nota? Eu falei, não vou ler não. Por que não lê? Não vou ler porque é mentira. Escuta aqui, essa nota é do governador, é mentira do governador. Mas para você não tem nada com isso, você é locutor de rádio, eu tenho. Como é que eu não tenho? Eu estava na praça, vi, a polícia matou o cara, eu não vou ler. Então sou obrigado a te demitir. Então me demite. Aí ele me demitiu. Terminei chamado para participar da campanha política da oposição no Agreste Maranhense, lá onde tinha a prefeita Noca Santos, era o Zé Neiva, o senador Zé Neiva, que me chamou para isso. Aí me meti lá, foi uma encrenca, cara, era tiro, era um negócio brabo lá. Eu me meti na confusão também, quase que morro. Aí voltei para São Luís, aí o que tinha acontecido? O Saturnino Belo, que era o candidato da oposição, tinha ganho. Estava na frente. Aí eles pararam a publicação do boletim eleitoral. O cara passou 3 dias sem publicar o boletim eleitoral. Aí quando publicava no 4º dia, quem estava na frente era o candidato do governo. Eugênio de Barros. Aí nós então fomos para a rua. Eu com o pessoal todo da oposição, estudante. Aí começou uma confusão dos diabos lá. Terminei preso. Foi uma revolução. Não, aí depois resultou em revolução. Aí eu fui preso, aí eu mais alguns que eram os cabeças desse protesto. Bom. Aí eu me lembro que o cara lá,
o Major Moscoso, que me prendeu, falou assim, mas vem cá, você não é filho do Nilton Ferreira? Eu falei assim, por que você está fazendo metido nisso? O que tem o seu filho Nilton Ferreira? Então, isso, aí eu fiz um discurso lá contra. Bom, aí o cara me soltou também. Porque eu digo que não tinha nada, era só para amedrontar, né? Bom, o resultado é que o quê? É que o pessoal foi para a rua, a cidade inteira foi para a rua, a Praça de João Lisboa passou a ser ocupada pela população. Morreu muita gente, né? Não morreu muita gente. Depois houve o levante. Não. Nós, aí é engraçado esse negócio, é uma coisa anedótica. De repente, quando foi um dia, apareceu marchando pela cidade, surgiu um pelotão encabeçado por um cearense que estava trabalhando conosco lá na rádio. Era daquele tipo de gente que conseguia anúncio do comércio para inventar uns programas fajutos lá. O cearense resolveu entrar na briga também e organizou um pelotão de gente que não tinha arma, não tinha nada, mas saíram atrás de um sujeito chamado Cussuado, era o nome do cara, Jaime Cussuado, que dizia que tinha arma. Aí foram para casa do cara pedir as armas, aquele pelotão. Isso que era uma coisa anedótica, uma mistura de parece como é que é aquele negócio? José Brancaleone. O Brancaleone, pois é. Eu sei que era muito engraçado. De lá. Aí começaram a dar tiro na Praça de Lisboa, tinha um jornal chamado Diário de São Luís, começaram a dar tiro, apareceu um velhinho com um trabuco de 2 canos, dando tiro na fachada do jornal. Invadiram o jornal, eu ajudei a invadir o jornal, tocamos fogo no jornal. Bom, eu sei que no final nós resolvemos avançar em cima do governo, em cima do Palácio do Governo, que ficava perto da Praça de Lisboa. Aí aquela turma de malucos, aí, bom, quando nós nos aproximamos do palácio, era metralhadora e... Bom, aí eu desisti dessa batalha. Guerreando, né? Tratei de descer ali pela Rua da Lapa, falei assim, vou sumir disso que já está engrossando demais. O ministro da Justiça foi para lá. Aí chegou lá, fez um discurso dizendo e tal, mostrando, porque o governo, é evidente que o Getúlio não ia fazer intervenção federal no Estado, depois da fama de ditador que ele tinha tido, acaba de ser eleito democraticamente e não ia fazer essa intervenção lá. Mas a verdade é que o governador não tomou posse, aí o presidente da Assembleia Legislativa assumiu o governo. Nessa altura, como eu tinha sido demitido da rádio, né, aí o normal era que me devolvesse meu emprego, né? Porque agora que o governo era outro, que era um governo inclusive de oposição, porque o presidente da Assembleia era da oposição, né? E me conhecia, inclusive. Aí um dia eu encontrei com ele na praça e falei assim, me diz uma coisa, nós já fizemos essa guerra toda aí, ganhamos coisa e eu continuo desempregado, quer dizer, vocês não devolveram meu emprego, pô? Ih, cara, vamos devolver. Mas nessa altura eu já estava com as malas prontas para vir para o Rio de Janeiro. Em agosto de 1951, Ferreira Goulart chega ao Rio de Janeiro. Nessa década, publica os livros Luta Corporal e Poemas. A partir daí, começa sua carreira de jornalista, trabalhando como revisor nas revistas O Cruzeiro e Manchete, e como redator nos jornais Diário Carioca, Jornal do Brasil e O Estado de São Paulo. Eu trabalhei na Manchete com o Otto, o Armando Nogueira, Darwin, o Borjalo e tal, a Manchete de 55, Jânio Freitas, a Milka. Então nós saímos de lá, todo brigou e tal, aí eu fui pro Diário Carioca, que estava já meio fazendo água, não pagava direito os salários. Aí lá o chefe de redação era o Prudente de Moraes, que era uma figura realmente incrível. Ele era essa figura conservadora, mas era uma pessoa ligada à música popular brasileira e ligada a figuras bem populares. E era um homem afetuoso. Então, ele erudito. Eu publiquei nessa época A Luta Corporal, aí ele leu o livro, aí ele adorou o livro e tal, então ele tinha uma simpatia assim, muito especial por mim. E aí eu saí do Diário Carioca,
a conselho do editorialista do próprio jornal, quem trabalhava, o Evandro Carlos de Andrade, chefiava a redação lá, e o editorialista era o Carlos Castelo Branco, que chegou para mim e falou, olha, Goulart, eu fiz o Supremo Jornal do Brasil com o Reinaldo Jardim, né? Que foi o começo da renovação do jornal. Aí a Condessa decidiu renovar todo o jornal, aí chamou o Odilo. E aí o Odilo começou a montar a equipe. Nessa hora, chegou o Carlos Castelo Branco e falou para ele, chama o Goulart para ir, ele é redator da primeira página do Diário Carioca, ele vai ajudar muito vocês aí. Aí disse para mim, ó, vai para lá, porque aqui eles não vão te pagar, não. Isso aqui, eu realmente não recebia direito de salário e tal. Aí fui para o Jornal do Brasil. Bom, depois terminei sendo demitido, porque eu sempre fui demitido do lugar. Quando eu fui demitido, o Prudente mandou me chamar para eu trabalhar na sucursal do Estadão. E trabalhava lá Mário Cunha, Vilas Boas e tal. E aí, bom, era uma patota de gente legal, amiga, então eu fiquei trabalhando lá. Para mim também era ótimo, porque eu também já tinha decidido, porque eu cheguei a ser chefe do copydesk do Jornal do Brasil. Eu já tinha decidido nunca mais aceitar cargo de chefia, nunca, em jornal algum. Eu queria ser anônimo, ficar trabalhando no lugar onde ninguém ambicionasse o meu cargo, nem quisesse me demitir mais. Então, porque ia ficar obscuro, lá é melhor, mais seguro, porque eu sempre quis estar seguro para fazer minha poesia lá. E como eu nunca tive nenhuma ambição de ser nada. Então aí o Prudente, então, ele se revelou amigo, legal, uma pessoa. E quando então veio o golpe, e eu, que era presidente do CPC da UNE, e vivia metido em agitação, ele ligou para mim e falou, não vem trabalhar aqui, some por algum tempo, e depois a gente vê como é que fica. Aí eu sumi. Fui com o Zé Silveira e o Jânio parar aqui por dentro do estado do Rio, fugindo, parar num sítio lá e tal. Bom, aí depois ligava para ele, ô Prudente, aqui é o Goulart, assim, a temperatura está alta e há promessas de chuva e tempestade. E eu sumia de novo. E fiquei. Então, até que eu tive que ir para o exílio. Entrei na clandestinidade e depois, a clandestinidade também não pode durar muito, aí eu terminei tendo que ir para o exílio. Era a única forma de eu escapar mesmo. O Jânio foi eleito, o Zé Aparecido e o Carlos Castelo Branco foram para Brasília. O Carlos Castelo Branco era meu amigo. Eu tinha trabalhado com ele no Diário Carioca. Aí ele me chamou para eu ir trabalhar lá em Brasília, dirigir a Fundação Cultural de Brasília. Eu fui o primeiro presidente da Fundação Cultural. Ela não existia, ela era um papel, só um estatuto. Fui eu que transformei a fundação em entidade real. Aí o Jânio renuncia, né? Eu volto para o Rio e entro para o CPC da UNE, o Centro Popular de Cultura da UNE, que era dirigido pelo Vianinha e o Carlos Estevão, aquele grupo, aquele pessoal, e de que participavam o Leon Hirschman, mas o CPC existia desde 62. 62 era o Aldo Arantes. Aldo Arantes. Aldo Arantes, exatamente. O Aldo Arantes era o presidente da UNE. Bom, e aí, então, o CPC era um órgão do partido. O assistente do partido que dava assistência ao CPC era o Marcos Jaimovich. Bom, eu cheguei a ser presidente do CPC e não era do partido. E não entrei. Sabe o dia que eu entrei para o partido? 31 de março à noite, o dia do golpe. 1º de abril à noite, dia do golpe. Quando o golpe se consumou, eu entrei para o partido. Houve uma reunião de noite na casa do Carlinho Lira, Vianinha, eu, Tereza, Marcos Jaimovich, Paulo Pontes. Tá? Aí lá, na reunião, Leon Hirschman, para avaliar o que a gente ia fazer, porque estava todo mundo atordoado. Aí nesse dia, eu pensei, qual foi meu raciocínio? Eu falei, primeiro, bom, eu tenho que brigar contra esses caras que estão tomando poder aí. E eu vou brigar sozinho? Não vou, né? Os meus companheiros são eles. Então eu vou entrar para o partido. Aí entrei.
falei para o Marcos Chamovitch, informa o pessoal que a partir de hoje eu faço parte do partido. O CPC acabou com o golpe, tocaram fogo na UNE e não podia continuar, uma entidade subversiva como era o CPC. Então nós, os membros do CPC, decidimos continuar, primeiro, a nossa atividade cultural e política, mas não podia ser com o nome do CPC. Então nós decidimos o seguinte, havia ali na rua Siqueira Campos, o shopping center da rua Siqueira Campos, que ainda não estava terminado e que tinha sido construído pelo pai do, como é, o Arnon de Mello, ele que era o empreendedor daquilo. Então, tinha lá um espaço que ia ser uma boate, tinha um espaço que ia ser um teatro, que estava só o buraco, e um espaço que ia ser uma boate, onde o Teatro de Arena tinha apresentado Eles Não Usam Black Tie, Chapetuba Futebol Clube, há um ano atrás. Aí o Vianinha se lembrou desse negócio e falou assim, vamos ver se eles nos alugam. E a gente monta lá um Teatro de Arena, um negócio qualquer. Aí fomos falar com o Arnon de Mello, ele topou. Um tio do Vianinha tinha um cinema que faliu, tinha umas cadeiras de pau velhas de cinema lá em São Paulo. Nós fomos apanhar as cadeiras, estava tudo cheio de lama, lavamos as cadeiras todas e montamos o teatro. Fizemos o teatro lá com a ajuda de 2 marceneiros. Aí, mas não podia aparecer o nome nosso, nem o nome do CPC. Então nós montamos o Show Opinião com Nara, Zequete e João do Vale. Mas aparecia assim, produção do Teatro de Arena de São Paulo. Mas não era. Era a produção nossa, mas apareceu como produção do Teatro de Arena de São Paulo. Depois do sucesso, que foi um sucesso, né? O Show Opinião passou a lotar um mês, antes já estava lotado, os espetáculos lotados assim, com um mês de antecedência. Bom, pois é, então, aí quando terminou o show, nós adotamos no segundo espetáculo, que foi Liberdade, Liberdade, uma montagem de textos, feita pelo Flávio Rangel e Milô Fernandes. Aí fizemos o Grupo Opinião, aí surgiu, nós achávamos que já tínhamos direito à legalidade, aí foi Grupo Opinião, aí mostramos a cara lá e tal. O mundo estava em ebulição. Nos Estados Unidos, o líder pacifista Martin Luther King é assassinado. A União Soviética invade a Tchecoslováquia. Na França, os estudantes vão para as ruas pregando a revolução. No Brasil, as manifestações contra a ditadura aumentam e crescem mais ainda com a morte do estudante Edson Luiz, assassinado pela polícia militar num protesto no restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Quando houve essa reunião que mataram o Edson Luiz e tal, e aí fizeram uma reunião no salão que tem em cima ali na parte de cima da Câmara de Vereadores, né? O corpo dele estava embaixo e em cima reunião. Ele estava lá, ele, Pellegrino, eu, líderes estudantis e tal. E aí surgiu de novo essa ideia de que é 26 de março, 1º de abril, nós vamos fazer uma manifestação na rua, botar para quebrar e tal. Eu falei assim, não adianta ficar jogando pedra na polícia, cara. Escuta aqui, nós temos um defunto, eles mataram uma pessoa, eles estão enrascados e nós temos um morto. Qual é a coisa legal que ninguém pode proibir? Enterrar o morto. Pode proibir enterro? Não, então é um enterro, cara. Tem que ter noção das coisas. É o enterro que é a manifestação política, é o enterro. A outra vai ser uma coisa ilegal, eles vão proibir, você vai brigar e tal, e ninguém vai porque fica com medo. Agora, no enterro todo mundo vai. Então nós vamos fazer o enterro e vamos convocar todo mundo para o enterro. É o enterro de protesto. Aí, claro, aí saiu. E a segunda coisa, o que é? Missa de 7º dia. Pode proibir missa de 7º dia? Não pode. Então, nós vamos fazer de enterro e missa de 7º dia. É isso que é. Eles que mandam, eles mataram o cara. Então aí terminamos ganhando de novo, sabe? A sensatez às vezes funciona. Aí ganhamos e fizemos. Aí o enterro, aí gente maluca, pessoal na frente com uma faixa enorme, militares assassinos, aí não pode fazer nada, é isso mesmo, militares assassinos. É a verdade e eles mataram e não pode fazer nada. Naquela época ali, onde era o antigo Palácio Monroe, ali funcionava o Estado-Maior das Forças Armadas. E os caras de lá olhando, e nego, claro,
E eles não podiam fazer nada, ficavam de lá da janela, fecharam a janela, esculhambamos com ele e mostrando que eles eram assassinos e eles eram mesmo e não tinha saída. Então, nessas horas, tem que saber lutar, né? A violência aumenta, a indignação do povo brasileiro também. Vários setores da sociedade passam a se organizar. Os estudantes, a igreja, a classe média e os intelectuais, entre esses, Ferreira Goulart. Começa a articulação para a passeata dos 100 mil. Fiz parte da passeata, eu, modéstia à parte, como membro do partido, e muito mais graças ao partido do que a mim, então, nesse sentido, o nosso papel foi importante para fazer a passeata, porque, veja bem, a coisa começou quando, naquelas manifestações de rua, jogaram uma máquina de escrever ali na Avenida Rio Branco em cima de um policial. Sim, o policial morreu. Bom, aí, no dia seguinte, o comandante da polícia disse que agora é olho por olho, dente por dente, né? Aí, bom, agora, se o negócio já estava preto, agora vai comer feio, né? Bom, então houve uma reunião para se discutir esse assunto. Eu, o Vianinho, Paulo Pontes e tal, tínhamos nos reunido na casa do Flávio Rangel e entrando em contato com o pessoal de São Paulo, com a Cacilda Becker, com o pessoal lá de São Paulo, articulando a coisa em São Paulo. Saímos de lá para a reunião, que era aqui na Avenida Atlântica, e estava lá todo mundo, o pessoal todo. Então nós chegamos um pouco atrasados. Quando nós chegamos, uma proposta do meu amigo Jabor, que era a seguinte, que a gente devia ir para a rua, era sábado, o dia seguinte, né? Que nós devíamos fazer uma manifestação em frente da Delegacia Geral de Polícia, lá na Rua da Relação, e tal, e coisas e por aí. Aí eu falei, eu sempre fui, aparentemente não sou, mas sempre fui sensato. Então eu virei e falei assim, olha aqui, sábado, no centro da cidade, não tem ninguém. Nós vamos ser massacrados. Tem massa de manobra? Vamos ser massacrados. Isso aí é servir de bucha de canhão. Eu sou contra isso. Eu acho que nós devemos fazer o seguinte, escute aqui, minha proposta é a seguinte, vamos pegar, primeiro, vamos ao governador do estado, doutor Negrão de Lima, que foi eleito por nós, que assumiu um compromisso conosco. Ele assumiu, quando nós fomos conversar com ele, ele assumiu o compromisso dizendo que ia respeitar a democracia e os direitos dentro do Estado, ele falou o seguinte, podem confiar que no meu governo, quando tocarem na sua campainha às 6 da manhã, não é a polícia, é o leiteiro. Ele falou isso. Então nós vamos cobrar dele essa frase lá. Tudo bem. Então, meu plano, primeiro tem que ir ao governador. Esse governador não manda, se é o problema, vai ter que dizer para nós que ele não manda. Para nós ele é o governador, nós elegemos ele é o governador, quero saber quem manda. Então ele vai dizer, eu não mando, é outro problema. Mas para nós é o governador. Bom, primeira etapa. Segunda etapa, vamos armar no teatro uma barraca de protesto. E vamos chamar a população. Quem quiser protestar contra essa situação aí, venha para cá. Essas são as minhas propostas. A minha tese foi aprovada. Então, no dia seguinte, nós fomos para o governador. Para surpresa nossa, a adesão a essa proposta chegou a ponto que até Clarice Lispector foi. Foi gente de tudo quanto é área. Quando eu vi Clarice Lispector lá, eu falei, bom, é a vitória total, é a glória. Chamamos o Hélio Pellegrino e falou, você é que sabe discursar aqui, você vai dizer isso. Vai cobrar do governador o compromisso. Mas não escolhamos o governador. Não insulta o governador. Você só vai cobrar e dizer que confia nele. E ele vai ter que... O que ele vai fazer? Nós elegemos ele. Tudo bem. Aí está tudo acertado. Aí foi. E o Hélio fez um discurso brilhante. O governador de cabeça baixa. O senhor disse que quando tocasse na campainha não era o leiteiro, não era o coisa, era o leiteiro. E ele de cabeça baixa. E agora a polícia diz que é olho por olho, dente por dente. Aí o Marcito, cara, o senhor é um assassino, o senhor... Escolheu uma boa com tudo. O Marcito aquilo foi um momento, ele é um jornalista brilhante e hoje não está mais fazendo esses discursos. Aí surgiu a ideia da passeata.
Então, quando surgiu a ideia, os estudantes, né, cujo líder era o Valdemir Palmeira, que estava clandestino, os estudantes, porra louca, o Chaim e outros professores, gente, né, queriam brigar com pedra na polícia. Aí nós, assim, gente, nós não queremos, o problema não é esse, o problema é democrático, nós temos que botar o povo na rua, porque brigar com a polícia na esquina, isso a gente já fez e está fazendo, não adianta, tem que juntar as pessoas que ainda não estão participando da luta. Bom, enquanto isso, por trás, o partido e o pessoal moderado foi falar com a associação de mães, foi falar com a associação de professores, foi falar com os padres, com a igreja, foi articular lá fora. E eu ficava aqui nesse discussão para impedir a votação final do negócio, que era fazer a passeata de qualquer maneira. Os professores aderiram, os padres, tudo está armado, pode anunciar a passeata, pode, agora, tudo bem. Aí eu fui para o palco e falei, um momento, estavam votando, aí um momento. Quero anunciar o seguinte, a Associação de Mães aderiu ao nosso movimento, velho. Silêncio, palma! Outra, a igreja apoia a passeata que nós vamos fazer agora. Só tem uma condição, é a seguinte, nós vamos fazer a passeata de acordo com o entendimento feito com o governo de fazer a passeata pela Avenida Rio Branco e voltar pela Uruguaiana, e só. Foi uma coisa maravilhosa, né? Eu me lembro do discurso do Hélio Pellegrino, porque o Hélio Pellegrino, como foi ele que fez o discurso para o governador, então ele se tornou o orador principal dessa grande manifestação lá na Cinelândia, né? aquele palanque que foi armado em frente da Assembleia, da Câmara de Vereadores. Aí o Hélio radicalizou, porque saiu do nosso controle e começou a gritar lá, nós vamos tirar esses milicos do governo à tapa. Porque o cara viu uma multidão grande, era grande a multidão, mas naquela altura o Brasil já devia ter uns 120 milhões de habitantes, não era tanta gente. Mas o cara se entusiasma, achou, já estamos com tudo, estamos com a massa, vamos tirar esses milicos à tapa. Eu falei, caceta, o negócio tá... Aí depois... claro, no meio disso, das passeatas, o pessoal também, enquanto a passeata ia na direção lá da Candelária e tal, e na volta, o pessoal fazia uma opção de coisa no meio do caminho radical. Eu me lembro que eles começaram a gritar, só a luta armada derruba a ditadura. Só. Aí nós aqui nos juntamos e tal. Aí alguém, um gênio que eu não sei quem foi, falou, o povo unido jamais será vencido. O povo unido. E essa frase, outro dia eu estava vendo uma matéria de uma manifestação onde? Na França. E os caras gritavam em francês essa frase. Mas essa frase nasceu lá. Eu não fui autor dela, absolutamente, não sei quem é. Mas nasceu lá, a gente caminhando, e o pessoal gritando, só a luta armada derruba a ditadura. Aí alguém começou a falar, o povo unido jamais será vencido. O povo unido. E essa foi a palavra de ódio que ganhou a massa toda. Em 70, no dia 10 de setembro, eu fiz 40 anos. No dia 11, telefonou para mim o Leandro Conde e disse, Goulart, o Walter caiu, foi torturado, entregou todo mundo do Comitê Cultural. Você, eu, o Dias Gomes, todo mundo. Aí veio o que você faz. Agora, a sua situação é mais complicada porque você é membro da direção estadual. Eu era membro da direção estadual de Araque. A luta interna fez com que o pessoal me elegesse membro da direção estadual contra a minha vontade. Eu não sou político, eu não quero ser dirigente, eu não quero. Mas para ganhar a luta contra Mário Alves e Marighella, dentro do partido, me elegeram membro da... Eu nunca participei de nada da direção estadual, eu nunca fui da direção estadual, mas constava que eu era. Então o pessoal falou, os outros do Comitê Cultural podem se apresentar, mas você não pode, porque eles sabem que você é da direção estadual. E eles vão te torturar e vão querer que você fale coisa que você não sabe, porque você não é. Então você tem que ir para a clandestinidade. Aí eu fui para a clandestinidade. Eu mudei 3 casas. Chegou numa hora que eu não tinha mais condição. Aí o Renato Guimarães, que era
companheiro nosso e que fazia ligação minha com a direção do partido, ele me disse, a minha ideia é que você ia para Moscou. Vai lá fazer, tem o curso do partido de Moscou, você vai lá, fica um tempo lá, até que eles julguem o teu processo, e aí você volta. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele propôs isso à direção do partido, a direção aceitou, e aí eu fui sair clandestino e tal, né? E aí fui para Moscou. E fiquei lá 1 ano. Chegou numa hora também que lá tem um limite, não podia ficar lá o tempo todo e tal. Aí eu tinha que voltar não para o Brasil, que eu não podia voltar, porque até aí não tinha sido julgado. Aí eu escolhi ir para Santiago do Chile. Eu estava lá quando o Allende foi morto e tal, eu fiquei em palpos de aranha lá, quase que sou levado para o Estado Nacional. Mas eu estou traçando aqui o meu retrato de homem sensato, né? Quando eu cheguei no Chile, assim, tinha duas ABI no Chile, uma de esquerda e uma de direita. Eu falei, quero entrar na de direita. Você está maluco? Não, estou maluco não, eu estou sensato. Eu quero entrar na de direita. Entrei na de direita. Quando a polícia invadiu minha casa, com arma e tudo, chegou aqui e falou assim, eu sou membro aqui da ABI da direita aqui. Quando o cara olhou, Colégio de Periodista de Chile, era da direita. Ele olhou e falou assim, não pode ser. Como não pode ser? Liga pra lá, ué. Aí ele ligou, era. Ele falou assim, porra, você é esperto. Eu falei, eu esperto? Não, eu sou do Colégio de Periodista de Chile. Ele tem que me largar lá. Sabendo que eu era. Falou, o senhor é um subversivo e tal. Eu digo, eu sou correspondente, estava na minha porta escrito, corresponsal estrangeiro. O Estado de São Paulo. Aí o cara, isso deve ser um panfleto subversivo. Meu amigo, isso é o mais conservador órgão da imprensa brasileira, você está dizendo que é panfleto subversivo? Se o doutor Júlio Mesquita sabe disso, você está bom. O cara teve que me largar lá. Eu sei que terminaram me dando uma autorização para eu ir pegar lá o salvo-conduto. Aí eu fui, aí eu tinha que ir na estrangeria, pegar o salvo-conduto. Só que lá na estrangeria eu tinha entrado com processo para poder trabalhar. Eu ia trabalhar em Chile Hoy, que era a revista mais subversiva que havia no Chile. Aí, então havia um ofício de Chile Hoy dizendo assim, que estava disposto a me dar trabalho e tal, porque para você trabalhar lá, você tinha que mostrar que já tinha trabalho. Mas para você ser aceito, você tinha que mostrar que o governo permitia. Então era uma coisa assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na hora que eu fui buscar o meu salvo-conduto, o meu medo é que aparecesse essa carta de Chile Hoy, que aí eu ia em cana, em vez de ter salvo-conduto, porque eu ia trabalhar no jornal, que era o jornal mais subversivo que havia no país, pô, jornal super esquerdista. Aí eu fui para lá gelado, né? Mas sério que isso foi logo depois do golpe, quer dizer, tinha 20 dias do golpe, mais ou menos. Ele ainda não tinha mudado os funcionários eram do Partido Socialista. Aí a moça que me atendeu, me olhou e falou, você não é amigo do Armênio? Eu falei, porque ela que tinha me atendido antes, com recomendação do partido, do Partido Socialista. Aí ela disse, bom, tudo bem e tal. Aí ela foi buscar a pasta. Aí eu vi ela tirar a pasta do escaninho lá, do coisa, e sumir com a pasta lá para dentro. Eu até achei estranho, porque ela não veio para cá, foi lá para dentro. Ela foi tirar a carta do Chile Hoy, ela foi examinar, porque ela sabia que eu ia trabalhar em alguma coisa subversiva lá, né? Que na época era legal, que tinha virado subversivo. Eu sei que quando ela veio com o documento que entregou para o cara que estava me atendendo no balcão, não tinha a parte, eu achei um milagre, eu olhei, cadê a carta do Chile Hoy? Não tinha a carta do Chile Hoy, aí me deram o salvo-conduto. Dentro do avião, tô salvo. Aí o avião começou a parquejar lá, parou. Aí o cara assim, senhores passageiros, lamentamos informar que por um defeito elétrico teremos que esperar 20 minutos. Mas eu digo, realmente, porque para mim tudo isso, 20 minutos não tem defeito elétrico, eles estão querendo me pegar. Você tá entendendo? Você tá paranoico, você não quer essa porra, né? Aí, rapaz, daqui a pouco, mas demorou 5 minutos, o avião entrou, aí foi pra cabeceira da pista, e eu só comunicando de tudo, né?
tomando conta. Aí o avião começa a disparar. Aí eu esperando a hora que a roda descola do chão, descola. Aí quando descola do chão, eu peguei e dormi na mesma hora. O avião subia, eu descia. Eu digo, agora tudo isso eu ficava pensando, mas por que eu me meti nisso? Eu não tenho nada a ver com essa porra. Eu sou um poeta, cara. Em que eu me meti? Eu enmoscou de vez em quando, eu olhava, achava estranho, o que eu tô fazendo? Eu não sou subversivo, eu não sou revolucionário, não sou porra nenhuma. O que eu tô fazendo aqui, porra? O filho de Dona Zizi se meteu nessa, porra. No meio do mundo, porra. O regime socialista quer mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. Aí eu fui parar na Argentina. Eu ia trabalhar na universidade lá na Argentina. Aí no dia seguinte deram o golpe. Aí começaram a cair meus amigos, meus conhecidos, argentinos que eu conhecia, exilados chilenos que eu conhecia, uruguaio. Aí quando comecei a achar, digo, caceta, daqui a pouco sou eu. Então eu achei que eu ia ser preso e que possivelmente que essa minha aventura ia terminar ali em Buenos Aires. Foi aí que eu escrevi o Poema Sujo. Escrevi, como assim? Quer dizer, eu vou escrever a última coisa. O poema foi escrito com essa, eu vou escrever a última coisa. Enquanto é tempo, eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer. Aí eu escrevi o poema assim. Eu nunca me meti num barato, eu sou uma pessoa que eu não escrevo em estado normal, eu não escrevo... Eu acho que isso, todo poeta é assim, né? Você... Fora o João Cabral, né, que dizia que não era assim, mas que é mentira dele também. Mas, então, se você está em estado burocrático, não escreve. Não é nenhuma coisa divina, nem genial, nem nada. É só que você tem que estar emocionado, você tem que estar num estado mais aberto às coisas do que enquadrado na rotina de sua vida. Enquadrado na rotina não sai poesia, porque a rotina é o contrário da poesia. Né? Então, eu, que sou uma pessoa banal e racional, eu tenho muita dificuldade de virar poeta. Né? Eu peso mais que um Boeing 707, tem que ter turbinas poderosas para me levantar do chão. Né? Então, de modo por isso eu escrevo muito pouco. E quando eu pergunto, você que é o Ferreira Goulart, eu digo, às vezes. Então, numa dessas vezes, eu escrevi o Poema Sujo. Só que a diferença é que, em geral, que isso demora pouco, no Poema Sujo demorou meses. Foi a vez que eu fui mais Ferreira Goulart, mais demoradamente Ferreira Goulart, foi quando eu escrevi esse poema. Fiquei meses escrevendo. No maior barato. Saía pela rua, eu cozinhava, comprava tudo para mim, né? Então eu fazia tudo na casa. Eu saía para fazer compra, ficar com os poemas na cabeça, fazendo o poema, comprando laranja e pensando no banho. Chegava em casa e escrevia o poema. Aí foi até terminar o poema. Aí terminei. E foi isso. Aí o Vinícius chegou lá, né? O Vinícius de Moraes estava para fazer um show lá. Aí eu que era amigo dele, falei para o Vinícius, o pessoal exilado aí quer estar contigo, vamos fazer um jantar com os amigos, na casa do Boal. O Boal, você conhece o Boal? Não, eu conheço, não conheço pessoalmente, então vamos lá e tal. A gente convida uns amigos, vai ser bom pro pessoal, o pessoal vive triste aqui. Aí fomos para casa do Boal com os amigos e o Vinícius foi nesse jantar e tal. Aí lá o Boal falou, você sabe que o Goulart escreveu um poema aí, que ele anda dizendo que escreveu um poema muito longo, mas não mostra para ninguém. Aí eu falei, não é bem isso, é um poema longo, vou mostrar como. Aí o Vinícius falou assim, não, você pode ler, vem ler aqui para nós, amanhã você... Aí o Boal, a gente convida uns amigos, convida um grupo grande e tal. Aí convidaram. E aí eu, no dia seguinte, li o poema para esse pessoal, né? O homem está na cidade como uma coisa está em outra. E a cidade está no homem que está em outra cidade. Mais variados são os modos como uma coisa está em outra coisa. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está em qualquer outra, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas, mesmo rolando longe dela. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro, quando um vento ali a folheia.
A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. Não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele, estava na água. E nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como uma árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira e de maneira distinta de como está em si mesmo. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. O pessoal ficou muito comovido, porque o poema envolve todo aquele problema, a situação de exílio e tal. Aí o Vinícius ficou muito comovido, olho cheio d'água e tal. Aí, quando terminou, ele falou, eu tenho que levar esse poema para o Brasil. Eu falei, bom, então eu vou tirar uma cópia, né? Porque eu só tenho isso aqui, esse texto que é original. Eu vou tirar uma cópia xerox, né? Te dou amanhã. Não quero cópia, não. Eu quero que você leia o poema como você leu aqui. E a gente vai gravar, eu vou arrumar gravador, tudo, e você vai gravar o poema, eu vou levar o poema na tua voz. Isso que aconteceu aqui, vai acontecer no Rio. Aí ele levou, trouxe o poema para o Rio, juntou gente na casa dele e mostrou o poema. Aí o pessoal se comoveu, né? Em 76, o Enio publicou o Poema Sujo. Mas o poema já era bastante conhecido através desse processo aí, das fitas, das leituras, né? Aí saiu, o poema foi publicado, aí o poema teve uma repercussão grande, realmente, então, começaram a sair nota em jornal, em colunas e tal. O poeta tem que voltar, Goulart tem que voltar, não sei o quê, é um absurdo, não sei o quê, essas manifestações. O Hélio Gaspar e o Zueni tomaram a iniciativa de falar com o Golbery, por conta deles, sem me dizer nada. Foi falar com o Golbery. Aí depois avisaram a Tereza que tinham falado com o Golbery, que o Golbery tinha... Levaram o poema sujo para o Golbery, que o Golbery leu e falou assim, esse poema é meio obsceno, mas tudo bem, ele devia dizer menos pornografia do que budista, mas eu não tenho nada a ver com isso, se ele quiser voltar por mim, está tudo bem. Mas eu tenho que falar com o chefe da SNI, que era quem? Figueiredo. Aí contaram para a Tereza, me ligou, falou, o Figueiredo disse que não quer esse comunista aqui. Eu falei, ele é dono do Brasil? Pois eu vou voltar. Por causa desta frase, eu vou voltar. Sabe? Eu vou voltar. Eu estou absolvido, eu fui julgado, fui absolvido, eu vou voltar. Bom, eu estava montado no Poema Sujo, primeira coisa. Aí o que eu fiz? Liguei, eu disse, olha, você procura aí, Vilas Boas Correia, para ele falar com o pessoal do jornal, falar com a BI, para ele falar com o Cisendo Sarmento, comandante do primeiro exército, para ele falar com o ministro da Justiça. E falou assim, Ferreira Goulart vai voltar para o Brasil no dia tal. Não vou voltar clandestino, vou voltar dizendo, diz para todo mundo, o Senimar, para todo mundo, que eu vou voltar. Quando eu voltei, que eu desembarquei, estava escrito ali no lugar onde o nego mostra o passaporte, estava escrito assim, José de Ribamar Ferreira ou Ferreira Goulart, prender. Não me prenderam. Mas, bom, aí chegou lá fora, estava Glauber, estava Zueni, estava não sei quem, estava aquela porção de escritores, de Las Boas, tal, Mário Cunha, não sei o quê, outros jornalistas e tal. Aí eu abracei o pessoal e tal, saí e tal, aí fomos para um restaurante, tudo bem e tal, festa e tal. No dia seguinte fui para a praia, a primeira coisa que eu fiz, eu morava em Ipanema, fui para a praia. Aí estou na praia, chega o Mário Cunha lá, de paletó e gravata atrás de mim. Chegou lá, a Polícia Marítima fez um contato com o jornal dizendo que você deixou de assinar um documento ao desembarcar. Eu falei, quer dizer, quero me prender. Fomos parar a Polícia Marítima às 2 da tarde, ficamos até às 5 lá, ninguém dizia nada. Aí quando foi às 5, chegaram 3 caras do DOPS. Nós vamos com o senhor para o DOPS. Eu falei, fazer o que no DOPS? Não sei, meu amigo, eu cumpro ordem. Aí o Mário Cunha, eu vou com ele.
Fala assim, não, o senhor não vai. Eu digo, bom, ou ele vai ou eu não vou. Aí vocês vão ter que me dar porrada aqui. Aí o cara só conversava coisas que não tinham nada a ver, tá entendendo? O senhor escreveu um poema, então, como é, cara? Poema o quê? Imundo? Falando, não, poema imundo, poema sujo. Aí isso começou às 5h30, já era 8 da noite, eu falei, Mário Cunha, vai embora, porque esse cara vai ficar conversando à toa aqui, enquanto você estiver aqui. Vai embora, porque senão chega de noite e eles me prendem aqui no escuro, porra. Então, vamos resolver logo isso. Aí o Mário Cunha disse, eu vou, mas vou ficar lá embaixo. Eu digo, então, mas sai, porque, claro, foi o Mário Cunha sair, eles me levaram para uma sala comer Moscou. Aí começou o negócio. Eu não sei, nunca estive em Moscou. Não, teve sim. Eu nunca estive. Não. Você não vai falar? Então vamos aqui. Desce aqui comigo. Aí desceram comigo, levaram para o pátio. No pátio chegou um camburão. Aí me puseram uma venda nos olhos e uma como é que chama? Uma algema que eu nunca tinha visto. Uma algema pequenininha que só prende os 2 polegares. Com parafuso em cada uma. Para torturar. Aí aperta o parafuso. Vai apertando o parafuso. Aí me puseram dentro do camburão e me levaram. E eu não sabia onde eu estava indo. Eu só ouvia barulho lá fora, carro, buzina e tal. Onde será que eu estou? Tentava localizar, não sabia. Aí andou. Bom, até que chegou num lugar onde eles pararam, entraram de ré num lugar que era inclinado, assim, um aclive. E aí me levaram por uns corredores e tal. E eu só percebia que eu estava sendo levado. Aí quando chegou numa sala, tiraram as vendas, eu estava numa sala escura com um holofote, tá? E uns caras no escuro. Disse assim, agora tira a roupa. Eu falei, não tiro não. Sabe quando é mesmo do partido, chefe do. Como é? Não, como é que é assim? E é da direção, o nego da direção reage assim, tá, rebelde e tal. Tira a roupa. Eu não tiro. Ela falou, então leva para tira a roupa dele lá. Aí me puseram num macacão de manga curta e calça curta, e aí me sentaram lá naquela cadeira e ligaram um ar que começou a ficar gelado, né? Cada vez mais gelado. Aí começaram a fazer as perguntas. E eu, não, e esse negócio durou 72 horas. Eles mudavam e eu continuava o mesmo, sozinho, né? Era eu mesmo sempre e eles mudando. Amanhecia, anoitecia e eles, cada hora era um grupo diferente que me interrogava. Até chegou numa hora que eles falaram, você não vai falar, nós vamos trazer um cara aqui. Nós não queríamos trazer porque ele esteve com você em Moscou, então. Eu digo, vocês façam o que vocês quiserem, pô. Aí trouxeram o cara realmente tinha sido o chefe do coletivo em Moscou, cara. O cara tinha sido torturado, já tinha sido liberado, mas tinha falado porque foi torturado e tal. Aí o cara chegou e falou, bom, aí o cara saiu, aí que eu descobri o seguinte, que eu estava numa sala que eu não olhava para fora, eu não via, tinha uns vidros, mas eu não via. De lá eu era visto de fora e de dentro não se vê. Sabe como é? Um tipo de vidro cego que permite a visão de fora e daqui e quem está dentro não vê, né? Era um negócio altamente sofisticado o lugar onde eu estava. Será que foi algum sargento que mandou fazer aquilo ali? Ou foi um general? O que você acha? Sargento faz isso no quartel? Se faz uma coisa dessa sem um ministro saber? Você acha que faz? Que entra num quartel e faz um equipamento sofisticado desse, com todas essas coisas, com todos esses recursos, sem que o governo sabe, sem o ministro da guerra saber, sem o general saber? Ah, os generais eram os torturadores. A tortura no Brasil foi feita, oficial, instituída, e se algum sargento era obrigado a fazer tortura, isso é outra coisa, e que já tinha tarado, tem que fazer, mas quem instituiu a tortura e é responsável pela tortura é o general Figueiredo, é o Geisel, são todos eles são os torturadores. E a história do Brasil tem que registrar isso, que as Forças Armadas brasileiras praticaram a tortura no Brasil. Não é tenente, nem sargento, nem nada. Tudo bem, mas aí terminou depois de 72 horas, eles me soltaram e tal, e aí eu fui entregue em casa devidamente. A dificuldade do Brasil decorre da estrutura
arcaica, econômica da sociedade brasileira, dominada por grupos determinados e pelo capitalismo brasileiro, que é um capitalismo, inclusive, atrasado e tal. E é isso que faz, quer dizer, o país tem setores que estão florescentes e desenvolvidos, mas tem uma massa enorme de pessoas famintas, de pessoas miseráveis, de pessoas abaixo da linha de necessidade e tal, e isso é que faz as dificuldades do Brasil. Mas o regime democrático não tem culpa disso. Quem tem culpa disso é a desigualdade e o sistema econômico predominante. Então a poesia para mim era coisa de viado. Ou era doido ou viado, isso que era a noção que eu tinha de poesia, né? Mas depois, quer dizer, todo mundo vai mudando, né? E vai se domesticando. Aí depois eu terminei, me apaixonei por uma Terezinha lá, e vai virando outras coisas. O primeiro poema que me chamou a atenção, que realmente que me fez eu pensar que eu podia ser poeta, foi um poema horrível, hoje eu acho horrível, publicado no jornal do colégio onde eu estudava, que era a Escola Técnica de São Luís. Aí era um poema cretino, falando sobre a chuva pingando e tal. Aquilo me impressionou e eu achei que é legal. Quer dizer, a poesia ruim também desperta. A criança olha, é uma maravilha. Ela está sempre espantada com a maravilha do mundo. Nós é que já tá tudo é comigo e tal, está tudo explicado, não está explicado nada. Não está explicado, só que ninguém pode viver também na indagação permanente do mundo, nem dentro da maravilha, ninguém pode viver. Eu digo assim, ninguém suporta a maravilha por muito tempo. Eu não sou político, eu me meto na confusão na hora que o pau canta, eu acho que eu tenho que me meter. E em geral me dou mal, mas eu só me meto assim. Eu sou o chamado Dom Quixote.